Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo e essa seria uma descoberta fácil de se imaginar qual seria o nosso próximo vídeo. Já que nós, no vídeo anterior, dois vídeos anteriores, a gente tratou do submarino balístico que forma a tríade dos Estados Unidos, a classe Columbia, e tratamos da tríade nuclear americana. Em seguida, fizemos um vídeo tratando da tríade nuclear chinesa e enfocamos o submarino da Projeto 096 e também falamos sobre a possível criação dessa tríade na Marinha Chinesa, né? Na China, inclusive a tríade marítima a partir dos submarinos nucleares. Então seria quase que uma sequência natural que todos imaginariam que eu iria falar agora da tríade ou dos submarinos balísticos russos. E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Nós vamos falar da nova classe de submarinos balísticos da Rússia, a classe Borei, e que até recentemente foi muito noticiada, né, em plena crise com a Ucrânia, quando eles testaram um dos seus mísseis. Esse submarino foi lançado, esse novo submarino dessa classe foi lançado no final do ano passado, e agora eles testaram um míssil Bulava no Mar Branco, né, fazendo o teste até a península de Kamchatka, lá no extremo lá da Rússia. E esse teste foi muito noticiado justamente por estar sendo realizado durante a crise com a Ucrânia, né? Parecia um tipo de mensagem política, né? Então, é desse submarino que nós vamos tratar hoje, a classe Borei. Mas antes disso, como eu sempre faço, lembrar aqueles que quiserem ajudar o canal, essa faixa que passa aí dá todas as informações necessárias. Vocês podem utilizar Pix, que é uma forma direta, ou a ferramenta Valeu do próprio YouTube, ou a contrapartida de livros, sejam eles adquiridos pelas nossas listas na Amazon, as listas que são temáticas em relação ao que tratamos aqui nos vídeos, ou então os meus livros, meus próprios livros, que podem ser adquiridos e cujos links também estão na descrição desse vídeo e no comentário afixado. Eu sempre coloco nos dois, e essa faixa que passa aí dá todas essas informações, é bastante claro, né? Eu normalmente não me prendo muito tempo nisso, só indico, lembrar essa faixa, e aí todas as informações estão disponíveis. Então vamos direto para o assunto do vídeo de hoje, e vamos começar, como eu costumo fazer, com as fontes, para que vocês tenham uma ideia de onde vêm as informações que são veiculadas neste vídeo e nos outros vídeos também. Então vamos começar pelas fontes para a classe de submarinos Borei. Então, as nossas fontes: o Navy Recognition, que é um site sobre equipamentos navais, sobre guerra naval, que eu já consultei e alguns outros vídeos já apresentei. O Deepstorm.ru, que não há como você não consultar quando você estiver descrevendo características de equipamentos russos, especialmente submarinos. É um site indispensável. Ele não só mostra as características, as coisas boas, né, do equipamento russo, como também ele não esconde os problemas, os acidentes. É um site bem complexo para quem quiser se informar sobre a Marinha Russa, sobre os equipamentos utilizados pela Marinha Russa. O Global Security Org também é um site que já usei algumas vezes aqui no canal e tem informações bastante precisas sobre equipamentos navais. O Armamaker, no Subbrief, considero um parceiro desde sempre, já tenho dele licença para usar, inclusive, suas imagens. É um analista, um
operador de sonar da Marinha Americana, um comandante com muito conhecimento sobre submarino, e eu uso muito aqui no canal as informações do Subbrief. Recomendo até quem quiser visitar o site dele. O Naval News, que é um órgão também da imprensa aqui, traz muitas informações. O livro do H.I. Sutton e do Edward Davis, eu já mostrei esse livro em um pequeno vídeo em que eu mostrava o que fazia com as doações que o canal recebe. World Submarines. Ele tem todos os submarinos, até os mais recentes, e com informações bastante atualizadas. Eurasian Times, que é um jornal da região da Eurásia, e que nesse vídeo em particular eu usei para obter as informações sobre o teste do míssil Bulava durante essa crise da Ucrânia, em que as informações foram retiradas dessa fonte. Bom, o projeto Borei, projeto 995, e depois ele foi melhorado no 995A. É uma última geração dos submarinos SSBN da Rússia, e ele é o primeiro projeto, né, russo pós a Guerra Fria. Né. Essa classe adotou esse nome em função da aurora boreal. Né. Borei vem daí. Mas ela também é conhecida como classe Yuri Dolgoruki, né, que é o primeiro navio da série, que deu o nome ao primeiro navio da série. Uma coisa interessante é que, para reduzir custos, esses navios começaram numa época em que houve aquela transição União Soviética, Rússia, foi uma época conturbada. Para reduzir custos, os primeiros 2 barcos foram construídos usando seções de proa e popa de um antigo projeto 971 Makula. Um projeto que tinha sido inacabado, que estava interrompido. A despeito dessas 2 classes submarinas terem sido projetadas por escritórios de projetos diferentes. O Borei é um projeto do Rubin, e o Akula é do Birô Malakit. Né? Então, apesar disso, eles conseguiram fazer o aproveitamento dessas 2 seções. O primeiro deles foi lançado em 2007 e completou as provas de mar em 2011. Temos aí algumas das características principais desse submarino: deslocamento de 14.720 toneladas na superfície, 21.000 toneladas estando submerso, uma estimativa, um comprimento de 160 metros, uma boca de 13,6 metros, velocidade na superfície de 15 nós e velocidade submersa de 29 nós. Profundidade de teste, isso é um dado também que a gente não tem muita certeza, 300 metros, é uma divulgação padrão, mas pode ser que vá um pouco mais do que isso. A propulsão um reator 190 megawatts do tipo OK-650B, um reator muito utilizado na Marinha Russa, nós vamos ver isso, produzindo 50.000 SHPs em um eixo simples, um eixo só. Esse submarino é um eixo só, e a propulsão por jet pump. Né? Tripulação em torno de 107, o armamento ele leva 16 mísseis balísticos Bulava, né? Torpedos de 533 mm e lançadores de contra-medidas, né, da classe Barrier, né, RPS 324. Né. Essas são as características principais do Borei. Nessa figurinha aí, uma figura interessante do H.I. Sutton, a gente vê o perfil dele e com algumas informações do que se pode ver dele na superfície. Uma proa bulbosa apresentando na proa um leque de portas, né, de tubos de torpedo, formando quase como se fosse um ventilador, um leque. Né. As velas são um pouquinho atarracadas, elas são um pouco reduzidas, e a borda com ângulo reverso. Isso é uma característica interessante. O ângulo de ataque da borda é um ângulo reverso. E não há nenhum hidroplano visível nessa vela. Né. O dorso ou o perfil ele é bem baixo na área dos mísseis. Né. Ele não apresenta muita altura na área dos mísseis. Um leme superior alto com tubo de Tower Array. Né. Ali você vai usar o Tower Array, de sonar de Tower Array. O primeiro lançamento de mísseis não aconteceu até 2011. E esse tipo ficou operacional somente em 2014. Esse projeto se enquadra num típico casco duplo de construção russa,
mas incorpora um novo estilo de vela, né? É como falei ali, com um bordo de ataque invertido, e ele usa o pump jet, né? O complexo de mísseis consiste do Bulava R-56, RCM-56, também chamado de R-30, né? Que as notícias dão conta que é uma das armas mais caras na história do programa de armas da Rússia. Ele carrega 16 mísseis com informações de que esse projeto, 95A, pode aumentar essa quantidade para 20. Né? Há essa especulação. No início de novembro de 2022, agora recentemente, em pleno conflito, né, da Rússia com a Ucrânia, esse submarino nuclear, o último que eles lançaram em dezembro do ano passado, que é o Generalíssimos Suvorov, né, da classe Borei, ele estava fazendo testes no Mar Branco. Ele fez um teste atirando um míssil, um início de teste, até Kura, que é lá na península de Kantasha, né, com uma distância aí entre alvo e teste de cerca de 6 mil quilômetros. O teste aparentemente foi um teste bem sucedido. O Dmitry Konskoy, que é um submarino da classe Typhoon, ele foi usado como plataforma de teste para esse míssil Bulava. Né? E vocês vejam aquilo como eu falei, que esse míssil levou algum tempo para ser aprovado, ele teve uma série de falhas. Né? Então vamos ver aí, vamos correr aí. Em dezembro de 2003, o primeiro lançamento de um Bulava é realizado por esse Dmitry Konskoy, que é um submarino da classe Typhoon, aquele submarino bem grande da classe Typhoon, na superfície. O submarino estava na superfície, ele foi usado como uma plataforma. Né? Em setembro de 2004, o Dmitry Donskoy conduz a primeira ejeção submersa do corpo de um míssil, até uma altura de 40 metros no White Sea. Em setembro de 2005, o primeiro lançamento exitoso na superfície do Bulava, com peso, com massa simulando a ogiva, né? E esse impacto se deu lá na península de Kora, lá na península de Kamchatka, né, nos testes em Kura, na área de testes em Kura. Em dezembro de 2005, o primeiro lançamento submerso exitoso. Em setembro de 2006, o míssil falhou durante o primeiro estágio e caiu no mar de Barents. Né? Em outubro de 2006, outra falha de míssil após 200 segundos de voo e ele se autodestruiu no mar de Kara. Em dezembro de 2006, outra falha durante o terceiro estágio, e ele se autodestruiu sobre a água. Né? Olha, é importante mencionar uma informação importante, que o primeiro míssil que foi previsto para esse submarino foi o R-39, da classe Bark, né? Que era desenvolvido pelo Bureau Makeyev. Né? Mas os atrasos e muitas falhas acabaram detonando isso aí, e em 1998, esse Instituto de Tecnologia Térmica de Moscou propôs esse R-30 Bulava, que é baseado num míssil terrestre de bastante êxito russo, que é o Topol-M, e que poderia rapidamente entrar em teste. Essa foi a ideia quando eles pularam para o R-30. Né? O Bulava tem uma ogiva protegida contra impulsos eletromagnéticos e tem uma órbita variável na reentrada da atmosfera, que protege ele bastante de defesa de antimísseis. Ou seja, ele possui capacidade bem além daquele sistema Bark que foi inicialmente pensado para esse tipo de navio. Né? Então a gente vê aí nessa figurinha uma lista de falhas do Bulava. Como eu disse para vocês, ele levou um bom tempo para chegar a um míssil testado e operacional. Então veja aí, em 2007... O teste do míssil foi exitoso, mas o veículo de reentrada, o MIRV, não se separou no voo. E, novamente, em novembro de 2007, ele se autodistribuiu com 23 segundos de voo. Em setembro de 2008, as ogivas também do equipamento de reentrada falharam novamente. Em novembro de 2008, o primeiro teste exitoso do R-30 em 2 anos. Em dezembro desse mesmo ano, o segundo e terceiro estágios do R-30 falharam ao se separar, destruindo o míssil em voo. Em 2009, em julho, o motor no segundo estágio falhou também. E aí, nesse caso, o diretor do Instituto Térmico de Moscou até se demitiu. Né? Já estava havendo muita falha, se demitiu. Em dezembro de 2009, o controle de voo do terceiro estágio falha, causando que o míssil tremesse no alto de sua trajetória balística. Em outubro de 2010, o Dmitry Konskoy conduz 2 lançamentos exitosos do R-30 no mesmo mês. E aí a Rússia
decidiu testar que os testes posteriores já seriam realizados pela classe de SSBN Borei, né? Já estava numa fase de levar para o Borei e entrar como míssil operacional na Marinha Russa. Vamos ver aí alguns equipamentos do SSBN Borei e vamos começar aí pela sauna para tripulação, que é a primeira figurinha aí em cima. Esse submarino tem essa característica, tem uma sauna para tripulação. O sistema de sonar MGK-600B, que é um sistema usado muito pelos submarinos russos, com inicialmente aquela unidade esférica, né? Depois eles passaram para eu já mostrei isso em outro vídeo que vai passar aí, já mostrei que eles mudaram para um outro tipo não esférico. Sonar grande de proa, como os americanos da classe Virginia, melhoramentos na hidrodinâmica, sensores e no desempenho. E câmara de resgate pop-up, né? Além da sauna que eu já falei aí. Então esses são alguns dos equipamentos, das características de equipamentos do SSN Borei. Nós temos nesse submarino 8 compartimentos, né? Compartimento 1, sonar e sala de torpedos. 2, posto de comando, acomodações, baterias, área médica. Compartimento 3, posto de combate e os geradores diesel. O compartimento 4 de mísseis, 4 e 5 são compartimentos de mísseis. O compartimento 6, reator e gerador de vapor. Compartimento 7, a sala das turbinas, sistema de água salgada. E o último compartimento, a hidráulica e leme, controles do hidroplano de ré. Então, nessa figurinha aí, a gente vê os 8 compartimentos desse submarino e algumas imagens aí de acomodações e outros compartimentos. Esse submarino, como muitos submarinos atuais, leva um pump jet. A pergunta é por quê? Bom, a pump jet é um equipamento que ela tem um pouco de restrições para a superfície, porque na superfície, eu já mostrei isso, tem um vídeo que vai passar aí também, que mostra bastante isso daí, é um vídeo que entra em mais detalhe. Mas aqui eu posso dizer que, no caso do submarino, ele não sofre efeitos de variação da eficiência com a velocidade, porque não existe o efeito onda, né? Então, essa é uma das grandes vantagens, é que a jet pump para submarino, ela funciona com a mesma eficiência em todas as velocidades. É por isso que ela vem sendo muito utilizada, além do que ela é um item importante na diminuição da assinatura acústica do submarino. Então é por isso que as jet pumps estão sendo muito utilizadas e normalmente elas são cobertas durante os lançamentos, porque cada um quer esconder o seu tipo de projeto de jet pump, né? Ou pump jet. Nessa figurinha a gente vê uma programação da construção e entrega da classe Borei. A gente vê que nós estamos aí, o último que foi entregue, o Generalíssimo Surov. Tinham 4 submarinos operacionais da classe Borei, e esse Generalíssimo Suvorov já é um submarino desse projeto 9552, né, que é o 9552 ou o 995A, né? O primeiro e o segundo foram o 955 e os outros 955A, né? Então, dessa nova fase, apenas o Generalíssimo Surov já está em perspectiva de ser entregue. Estava em testes, testou inclusive um Bulava no Mar Branco. Os outros ainda estão em planejamento para serem entregues. E existe a hipótese de que sejam feitos mais submarinos e que os números de mísseis aumentem para 20 em vez de 16. Né? Então, essa aí é mais ou menos o planejamento que está no site oficial do deepstorm.ku, que mostra qual é o planejamento para o Borei. Vamos falar um pouquinho do OK-650B, que, como eu disse naquela ocasião que eu mostrei as características, é um dos mais usados da Marinha Russa. E aí tem uma frase, né, e eu botei uma observação ali embaixo, que essa frase foi dita em 14/9/22 no Twitter do Subhunter. O Subhunter é um perfil Twitter muito seguido pelo H.I. Sutton, seguido pelo Aaron Amick, muito seguido por especialistas em submarinos. Então é um perfil com credibilidade. E ele diz aqui está outra visão de um reator russo OK-650B. Está se referindo a essa figura que eu coloquei à direita,
que é o reator mais utilizado na Marinha Russa. Você não gostaria de estar lá quando ele estiver crítico, pois muitas pessoas descobriram e pagaram preço alto por isso. Veja bem, é uma crítica em relação à segurança do submarino, do reator russo, mas, em contrapartida, tem essa outra frase aí embaixo, que já é uma frase dos projetistas e de alguns outros analistas, inclusive o Global Security, que diz que para aumentar a confiabilidade e a segurança, a instalação do OK-650B foi realizada com um nível suficientemente alto de circulação natural do refrigerante primário, né? A gente já falou muito aqui de circulação natural. Isso foi conseguido colocando geradores de vapor acima do núcleo, bem como uma redução significativa na resistência hidráulica do circuito primário, para a qual o OK-650B, né? Aí tem um errinho aí. Desenvolveu um gerador de vapor com o movimento do refrigerante primário no anular, né? Na área anular, garantindo a circulação natural do refrigerante primário, e permitiu não só o resfriamento com o uso de um sistema de resfriamento sem bombas primárias, atingindo capacidade de até cerca de 30% da nominal. A gente já falou muito aqui sobre isso, e a circulação natural atinge 30%, 40%, e nos integrados até mais, né? Nos reatores integrados conseguem alcançar até um pouco mais, né? Há notícias de que o ametista francês chega a atingir 70% da potência nominal em circulação natural, que seria uma vantagem muito grande, né? Bom, agora nós chegamos a uma reportagem intrigante, provocativa e preocupante. Quando a gente fala em deterrence, né, essa é uma reportagem de um meio de uma mídia ligada às forças russas, às forças navais russas. Está em inglês, mas é de origem russa, né? O mote da entrevista, e eu vou colocar ela na descrição, é Borei do Not Stop There. Quer dizer, não vamos parar o Borei agora, né? Vamos continuar. Nessa reportagem, a gente sente que se foge um pouco da deterrence. O que seria a deterrence? Que é a política de dissuasão. Desde que as armas nucleares foram criadas e utilizadas apenas uma vez, elas têm sido usadas como poder de dissuasão. É aquela filosofia da destruição mútua. Você não atira em mim porque sabe que eu também tenho e vou atirar em você. Então é aquela ideia da destruição mútua. Mas quando você começa a fazer considerações, como foi feito nesse artigo, né, modelações americanas sobre vaporização da cidade de Nova York, né, e em contrapartida a esse tipo de afirmação, né, os russos fazerem também cálculos em relação à quantidade de mísseis que possuem em relação aos mísseis que os americanos possuem, porque com a substituição do Columbia pelo Ohio, supostamente, eles teriam 192 mísseis no Columbia contra 320 mísseis Bulava, se você considerar os 20 Boreis, né? Esse artigo já considera que os 20 Boreis têm que ser alcançados para que se tenha essa superioridade. Então, esse artigo é um artigo que sai um pouquinho da filosofia de dissuasão para entrar, você passa a dar rosto, sai das mesas de discussões e análises estratégicas para dar rosto à população de Nova York e à população russa em Moscou. Então isso é uma conversa perigosa, é uma conversa de aceitação, de saída da simples dissuasão para a ação de fato, né? Então eu recomendo que leiam esse artigo e vejam que é um jogo perigoso, um jogo preocupante, falar-se da maneira com que esse artigo leva a história. Eu tenho noção, eu tenho ciência de que essa questão da deterrence é bastante complexa e bastante discutível, né? Inclusive, os Estados Unidos é o único país, até hoje, que utilizou armas nucleares. E utilizou, na época, um argumento que foi conveniente tanto para os Estados Unidos como para o Japão e que já hoje é discutido historicamente. O argumento seria de que as bombas foram utilizadas para
salvar vidas. A partir do momento que você, utilizando essas bombas, causasse a rendição japonesa, então você pouparia as vidas seguintes que a guerra ainda traria. Mas isso é altamente discutível hoje em dia. Existem documentos, e não dará para eu discutir tudo isso aqui, porque tornaria o vídeo muito grande, e só isso já é um vídeo, mas eu vou deixar um artigo muito interessante na descrição para quem quiser ler. Lógico que está em inglês. Hoje se discute que isso não é fato. O que fez os Estados Unidos utilizar as bombas atômicas é porque eles queriam realmente testar. Eles queriam testar e queriam ter dados sobre a utilização real da bomba atômica em cima de seres humanos. E por quê? Eles também queriam fazer valer os 2 bilhões de dólares que eles gastaram no desenvolvimento. Por que se discute isso hoje? O Japão estava sendo bombardeado. 68 cidades japonesas foram praticamente aniquiladas. 2 por armas nucleares e 66 por armas convencionais. As primeiras bombardeios em Tóquio causaram 120 mil mortos. As 2 bombas de Nagasaki e Hiroshima juntas, estima-se entre 130 e 200 mil mortos. Os números não são muito exatos, né? Então, se discute que a real razão pela qual o Japão decidiu pela rendição, eles já estavam estudando, o conselho de guerra deles estava reunido há dias já, estudando as opções que eles tinham sobre a possível rendição. E vejam bem, naquela época não era como hoje, você não tem as notícias online, ao vivo, em tempo real. Eles só receberam relatórios consistentes do que tinha acontecido em Hiroshima no dia 10. A bomba de Hiroshima foi lançada no dia 6 de agosto e a bomba de Nagasaki no dia 9. No dia 9 eles resolveram a rendição, e é por isso que se faz essa aliança entre as bombas e a rendição. Mas eles já estavam estudando isso. E o que realmente fez com que eles... se estuda que fez com que eles decidissem pela rendição foi a invasão, a possível invasão russa. A Rússia já tinha declarado guerra, não era mais neutra e não seria um mediador, seria um beligerante. E em 10 ou 15 dias ela estaria apta a invadir e tomar o Japão. Enquanto que os Estados Unidos ainda levariam alguns meses para chegar à invasão. Então eles se decidiram pela rendição aos americanos antes que tivessem que se render aos russos, né? Então isso é realmente polêmico, existem várias nuances que tentam provar essa tese de que essa rendição já estava sendo estudada, houve a coincidência do lançamento das bombas e com a data da rendição, que foi no dia 9. Né? Então, historicamente, essa é a ideia que convém aos Estados Unidos e convém muito mais ainda ao Japão, ao imperador na época. Eles tinham muita preocupação com os julgamentos pós-guerra, né? Com os julgamentos que fizeram em Nuremberg, pensavam que poderiam fazer com o imperador deles, que era considerado um deus, né? Então, eu sei que isso revisionar uma noção que está incutida na mente das pessoas há 70 anos, não é muito fácil, né? Mas existem muitos argumentos em favor de mostrar que não foram, a razão da rendição não foi as 2 bombas. Eles já estavam pensando na rendição. As bombas podem até ter precipitado, mas não foi isso. A rendição já viria, né? E o Japão sofreu 66 ataques convencionais, e morreu muito mais gente, as cidades totalmente destruídas. Não é mais 2 cidades que fariam com que eles se rendessem, né? E como eu disse, as informações sobre o que tinha ocorrido lá ainda não estavam muito claras na liderança japonesa. Então, eu recomendo, leiam esse artigo. Eu sei que isso é uma noção que muita gente vai achar que é um revisionismo histórico, mas o revisionismo histórico acontece porque muitas vezes o vencedor dá versões que são as versões do vencedor, né? Mas não a realidade dos fatos, né? Então é isso, espero que consultem lá esses documentos que eu estou colocando na descrição. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam aí. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.